No programa Sem Limites de hoje, nós vamos falar sobre o significado da frase de Jesus, né? Jesus diz que nos últimos dias o amor de muitos se esfriaria. O que isso significa? Será que nós estamos vivendo isso hoje? A gente já está vendo aí na nossa sociedade sinais dessa profecia, dessa declaração de Jesus? Então, solta a vinheta, vamos começar o Sem Limites de hoje. É isso daí, está entrando no ar o programa Sem Limites pela Rede Gênesis de Televisão, pela Sara Brasil FM de São Paulo e também pelo nosso canal do YouTube, o semlimites.tv. Você que está aí pelo YouTube, já clica aí no like, no joinha, se inscreve também no nosso canal e também pode deixar o seu comentário, que é muito importante para a gente. Para falar desse tema de hoje, está aqui comigo minha esposa, Bispa Camille, e nossa pastora e terapeuta Ana Paula. E aí, gente, nós temos visto nessa profecia de Jesus, que está lá em Mateus 24:12, né? Jesus, na verdade, a frase ela é mais completa, né? Ele fala, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará, né? Então, Jesus está dizendo que o aumento da iniquidade, do pecado, da natureza humana maléfica, né? O mal dentro do homem. Então, quanto mais você pratica o mal, enquanto mais você vive para os seus prazeres, para as suas vontades, quanto mais você tem uma vida egoísta, a balança vai tendendo para esse crescimento e o amor vai diminuindo, né? Uma coisa vai... A gente tem visto muito isso nesses últimos tempos, né? É uma consequência, né? A gente está colhendo a consequência das nossas atitudes. Muito triste ver tudo isso, né? Eu acho que o mal sempre existiu. Nós temos fases, né, em que o mal parece que está maior. Aquela velha história que a gente já falou aqui, né? Tempos fáceis geram homens maus geram tempos difíceis. E tempos difíceis geram homens bons. Homens bons, porque, né? Então, dentro disso, eu acredito que a gente está vivendo isso como uma consequência e a única maneira de neutralizar essa consequência é se arrependendo, né? Como Deus diz na Bíblia. Porque assim como a iniquidade traz esfriar o amor como consequência, também a santidade traz o amor voltando a queimar, voltando a arder pela pessoa, pelo próximo, né? Um ponto interessante a gente colocar é que é o amor de muitos, não é de todos, né? É verdade. Então, assim, não é que vai ser uma coisa que todo mundo vai viver, não, é o amor de muitos. Muitos, porque se aumentar a iniquidade. Agora, aquele que se santifica, aquele que busca Deus, aquele que está na presença de Deus, o que vai acontecer é o contrário, né? Eu acho que esse vai ter um amor maior até para poder levar o evangelho para aqueles que estão nessa condição, né? A gente está falando aqui, né, que por se multiplicar a iniquidade, né? Então, assim, acho que as pessoas às vezes podem se perguntar, mas o que é iniquidade, né? O que está relacionado à iniquidade? Então, aqui eu lendo aqui, né, a iniquidade ela está associada ao ato de ser mau, injusto e perverso. Uma pessoa iníqua transgride as leis e normas morais e éticas sem qualquer tipo de ressentimento ou escrúpulos. A iniquidade está normalmente relacionada com o cinismo e a falta de caráter. Então, assim, uma pessoa... E quando a gente pega a iniquidade especificamente na Bíblia, você transgredir a lei de Deus, é você fazer tudo aquilo que desagrada a Deus. Isso, não só, né, na lei de Deus, como você está falando, mas as pessoas que não são cristãs, que estão por aí, que praticam a iniquidade, que são essas pessoas, como a gente está vendo aqui, né? Pessoas injustas, perversas, pessoas que não têm nenhum tipo, né, de ressentimento, ou seja, a pessoa ela quer praticar aquilo ali, ela sabe que o que ela está fazendo não é certo, é mal, mas mesmo assim ela pratica aquilo ali. Né? Exemplo disso, meu Deus, quantos casos a gente tem visto ultimamente aí de filhos matando os pais, de pais matando os filhos, netos matando os avós, enfim. É uma coisa tão feia, tão triste, né? Que realmente como a gente tem visto, e eu acho que, como a gente tem falado, né? Eu acho que essas pessoas que praticam essas coisas, né? Que sabem que estão praticando esses atos, que planejam muitas vezes até fazer aquilo ali,
ou às vezes por vingança, para se vingar de alguém, né? A gente teve isso aí, né? Relacionamentos que se acabam, o homem, às vezes a mulher fica tão enfurecido com o término daquele relacionamento que ele quer se vingar no filho, né? Fala, não, eu vou matar porque eu sei que eu vou atingir ela. Então, assim, meu Deus, uma pessoa que trama um plano desse para matar o próprio filho, para atingir a outra pessoa, meu Deus, isso é um ato de perversidade, né? Então, assim, a pessoa está no ágio da iniquidade da vida dela. Então, assim, é porque as pessoas realmente, falta Jesus na vida delas, né? Falta, né, elas conhecerem o amor de Deus. Porque quando você conhece o amor de Deus, gente, é inevitável, você muda. Porque Deus, Ele muda as nossas vidas, Ele transforma a nossa história, né? Quantos testemunhos de pessoas a gente conhece que eram totalmente pessoas iníquas, né? Pessoas más, que faziam coisas erradas, praticavam mal, mas ao se converterem genuinamente, né, ter um arrependimento genuíno na vida, elas mudaram a história delas, elas deixaram, né, de praticar essa iniquidade, e o amor, né, das pessoas muda. A gente olha para as pessoas com os outros olhos. Então, realmente, eu acho que está faltando, né, esse Jesus na vida dessas pessoas, porque quando eu falei, né, quem tem Jesus tem tudo, e quem não tem Jesus não tem nada. Então, tá difícil. É isso mesmo. Vamos chamar já o primeiro vídeo da internet. Pode soltar pra gente, por favor. As pessoas dizem que nós estamos nos últimos dias. Aí as pessoas pegam textos como Mateus 24, 12, que tem a conotação que nos últimos dias ia se multiplicar a iniquidade e o amor de muitos iria esfriar. Sim ou não? Sim. Está escrito Mateus 24, 12. Mas Atos dos Apóstolos 2,17 diz assim: nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Que dia vai ser isso? Nos últimos dias. Mas nos últimos dias o amor de uns esfria, sim ou não? Sim ou não? Mas Deus derrama o seu sobre toda. Qual dos dois versículos você quer na sua vida? O reino está aí. Se você quer dizer, o amor está esfriando, vai para Era do Gelo. Você quer dizer, derramarei o Senhor derramará sobre a minha vida, sobre os meus filhos, certo? Sobre os jovens, sobre os velhos. Querido, você está inserido. Cuidado com isso. As coisas estão acontecendo bem pertinho de você. A grande questão é que o amor verdadeiro prioriza a eternidade. É isso que precisa ser visto com verdade. Olha aí, né? Aquilo que a gente acabou de falar agora, né? A contrapartida. Ao mesmo tempo que o amor de muitos vai se esfriar, nos últimos dias o Espírito Santo vai ser derramado, vai ter um avivamento, né? Então, como não misturar uma coisa com a outra, né? Porque pode acontecer também de ter uma igreja fria, uma igreja que não... religiosa, vamos falar assim? Não diria nem religiosa, mas uma igreja moderna, vamos falar assim, né? Sabe aquela igreja moderna que, sabe, não confronta o pecado? Para algum extremo, né? Ou religiosa demais, que só quem está ali que é santo, ou a pessoa que deixa tudo, pode tudo. Isso, essa igreja permissiva, né, que a gente tem visto, a questão da hipergraça, são coisas de hoje em dia, né? A igreja online, na internet, os desigrejados. Então você acaba gerando um grupo de pessoas que às vezes estão ali na igreja buscando só para si, que não cumprem esse princípio de Jesus de amar ao próximo como a ti mesmo, né? O cara só ama a si mesmo, ele não ama o próximo, ele não está preocupado com o próximo, ele não está preocupado em evangelizar, em ganhar almas, em fazer obra social, ele não está interessado, ele está ali para buscar para ele, né? Então, eu acho que essa igreja também, ela não é essa igreja dos últimos dias, ela não vai resistir, né? Se a gente for até estudar a Europa, por exemplo, que a Europa viveu um avivamento, esse avivamento foi esfriando, hoje você quase não tem evangélicos, né? Pessoas se declaram evangélicas na Europa, são muito poucos, estão muito poucas igrejas, muitas igrejas fecharam, viraram bares, é o contrário que a gente vê aqui no Brasil, graças a Deus. Eu acho que o Brasil vai chegar a hora que vai precisar começar a enviar missionários para evangelizar a mesma Europa que um dia enviou os missionários para cá, né? Os Estados Unidos ainda, os Estados Unidos enviou muito missionário aqui para o Brasil, mas e lá também o evangelho ainda é forte, né? Mas na Europa
Por quê? Porque entrou esse humanismo dentro da igreja, né? E o trabalho que o inimigo faz é esse. Já que o cara é cristão, ele né, reconhece Jesus como seu Senhor, deixa eu esfriar ele, porque se eu esfriar, se ele virar um morno ou um frio na presença de Deus, ele não vai ter um efeito de trazer o avivamento, né? Eu acho muito importante a gente falar sobre isso, porque raras vezes você considera toda a consequência do pecado. Então, às vezes, como a bispa deu o exemplo aqui da vingança, né? Todo mundo está sujeito a sentir vontade de se vingar. Se você se sente injustiçado, se acontece alguma coisa ruim com você. Ainda mais se o amor está se esfriando, em algumas pessoas dos seus relacionamentos, você vai sentir muita dificuldade de agir em amor, porque você vai receber o contrário disso. E aí, diante disso, se você alimenta a sua vontade da carne, seja de ser duro demais, seja de se vingar de alguma maneira, você acaba mudando o seu DNA espiritual. Você acaba se tornando diferente. É nessa parte que entra aquilo que a bispa Gisela pregou aquela vez, né? Nós temos inteligentes espirituais, né? De ter o QI espiritual para atuar nesse ponto. Porque, igual você falou, a gente sente vontade de se vingar, porque isso é uma coisa da carne, né? Nós somos seres humanos e na nossa veia é sangue, né? Mas se a gente entender, né, pensar, nós que somos cristãos, meu Deus, eu tenho vontade, mas eu não posso fazer isso, porque isso não é certo. Se a gente lembrar da consequência, porque a consequência não é só do pecado imediato. A gente tem também a consequência das gerações. Uma pessoa, se eu me torno dura na minha alma, nas minhas emoções, eu não me compadeço mais do outro, se eu me deixo endurecer pela vida, pelas coisas que acontecem comigo, eu mudo a minha maneira de ser. Mas sabia que muitas vezes, cortando, eu penso nisso, que eu falei, gente, o pecado ele tem que ser algo, um acidente na nossa vida, né? Tem que ser algo involuntário. Não é que você pecou, mas, poxa, eu sem querer, acabei pecando. Mas tem gente que peca sabendo que está pecando. Entendeu? Então, às vezes eu fico pensando, meu Deus, eu fico pensando na geração dos meus filhos. Eu fico pensando no Samuel e na Rafael, na geração, porque se eu errar aqui, se eu pecar aqui, eu vou estar prejudicando a geração deles. E eu não quero que eles escolham o erro que eu cometi, né? A gente viu isso muito na Bíblia, na história de Davi, né? Nos filhos, tudo. Falei, meu Deus, nas gerações seguintes, falei, meu Deus, como isso é tão sério? E às vezes as pessoas, elas não têm dimensão disso, das decisões delas, que as decisões delas hoje, as más decisões, vão impactar lá na frente, que não vai atingir primeiro só ela. Né? A gente viu na história de Davi que um erro dele atingiu a vida dele, mas não foi só a vida dele. Depois recaiu sobre o filho, que morreu, o primeiro filho, depois recaiu sobre Salomão, depois veio sobre Roboão. Então, assim, toda a trajetória, né, toda geração, né, teve suas consequências. Então eu fico pensando, meu Deus, aí que eu ia muito chegar. sério. Quando a gente tem pecado, eu acredito assim, né, o pecado é aquilo que você faz de errado, que te afasta de Deus, mas é mais fácil, você é mais propício, você é ensinado, né, a se arrepender, a voltar para Deus. A iniquidade é o pecado que foi repetido muitas vezes, ele está consolidado ali naquela geração, naquela família. Então a gente pega, eu vejo muito em consultório, você vai atender uma pessoa, ela está com problema no casamento. Você vai ver ninguém da geração dela teve um casamento de sucesso, um casamento feliz. Nem os pais, nem os avós, nem os irmãos, nem os bisavós. Tem toda uma geração de maldições, né, que a gente chama, que precisa ser quebrada. Mas por que essa maldição entrou? Porque em algum momento aconteceu um erro que alterou a forma dessa pessoa se expressar e se relacionar. Então, se eu estiver muito dura porque aconteceu alguma coisa na minha vida, eu como mãe também vou ensinar a ser dura. Vou ensinar as pessoas que, não só como mãe, né, mas todo mundo que se relaciona comigo vai aprender essa maneira de ser. E eu vou não só viver isso em mim, mas viver isso nos meus filhos dos meus filhos, vai se perpetuar até que alguém seja liberto através do sangue de Jesus. Eu acredito assim, né, Ana? Deus, né, Jesus, Deus ele dá a oportunidade para todo mundo, né, de conhecer Jesus. Se algum dia uma pessoa chegou para você e te falou de Jesus, ali Deus está abrindo uma porta, né? Quando ele fala assim, né, eu estou à porta e bato, né? Se alguém abrir, eu vou entrar e vou cear com ele. Então, assim, em algum momento da vida, Deus ele nos dá essa oportunidade. Então, Deus deu essa oportunidade. Né? Eu conheço famílias, histórias, né, onde que a separação, né, do casamento veio desde a avó, passou pela mãe, todas as mulheres da família se separaram. Olha. E aí, uma das netas, entendeu? Casou, as netas casaram de uma família só, que a mãe também teve, né, uma separação, mas ali Jesus entrou naquela casa, através, né, de uma pessoa, e a família se converteu. Então, assim, acho que naquela família ali, essa história de separação foi quebrada.
Essa pessoa conseguiu ter sucesso. Sim, a partir do momento que Jesus entrou na vida daquela pessoa, que ela abriu a porta do coração dela e Jesus está ali ceando com ela, né, constantemente, ou seja, ela está se alimentando de Deus, da palavra de Jesus, da presença dele, ela tem esse entendimento, entendeu? De que eu não posso ser uma pessoa iníqua, né? Eu tenho que quebrar isso na minha vida. Então, eu estou tendo esse entendimento, né? Eu tenho uma mudança de caráter e, né, eu vou mudando a história da minha futura geração por causa da minha decisão, né? Daquilo que eu estou semeando hoje, plantando hoje. Então, você que está aí em casa, que está vivendo isso, vivendo uma dificuldade, você está vendo que todo mundo da sua família viveu isso, ninguém informou, ou todo mundo separou, ou todo mundo foi traído, não sei qual que é a situação, né? Mas a Bíblia fala, Deus é Deus zeloso, visita a maldição até a 3ª geração, mas a bênção até 1000 gerações. Então, você tem a oportunidade de tomar uma posição diferente, fazer a diferença na sua história. Não vai ser fácil, mas você não está construindo só para a sua história, você está construindo para a sua geração, para a sua descendência, né, Bispo? Exatamente, isso mesmo. Vamos chamar mais um vídeo da internet? Jesus disse que, lá em Mateus 24, ele fala que no final dos tempos, nos últimos dias, o amor de muitos se esfriará por causa da iniquidade. Iniquidade é um pecado interno, é um pecado projetado. Iniquidade não é um pecado qualquer. Uma coisa é você, na hora da raiva, você xingar a pessoa, o motorista te fechou na estrada e você, seu isso, seu aquilo, tal. Você, na raiva você xingou, mas, oh meu Deus, me perdoa e tal. Isso é uma coisa, isso é um pecado. Iniquidade é diferente. Iniquidade é a pessoa que projeta, ela maquina o pecado. Não é uma coisa de impulso, não é uma coisa do momento, uma fraqueza carnal. É uma coisa do espírito, é o pecado no nível do espírito. A pessoa maquina o erro, ela projeta o erro, ela esconde quem ela realmente é, ela sustenta o seu pecado por um período prolongado, de forma que o pecado toma conta da pessoa. Por isso é impossível que essa pessoa expresse afeto, expresse amor, se ela está tomada de um espírito de pecado, de iniquidade. Como é que ela vai amar alguém? Se ela não teme a Deus, que sabe o que está dentro dela, vai temer alguém? Olha, então é aquilo que a gente falou, né? Essa profecia de Jesus, ela envolve essas duas coisas, né? O aumento da iniquidade. Então, a gente tem visto na nossa sociedade, né? Cada vez aumentando o consumo de drogas, cada vez aumentando a promiscuidade, né? Danças e músicas que não tinham um tempo atrás, hoje fazem sucesso, né? As pessoas cada vez menos tendo pudor, eu costumo dizer isso, né? Há alguns anos atrás, a pessoa às vezes não era nem cristã, mas ela tinha um código de ética, de moral que ela preservava, né? Hoje não, hoje tudo é liberado, viva para si, faz o que você quiser. Essa falsa liberdade, né, que o mundo vende, porque a verdadeira liberdade está em Cristo, tá? Quando eu posso escolher se eu quero ou não, né? A Bíblia fala, tudo não é lícito, mas nem tudo convém. Mas as pessoas, elas viam essa falsa liberdade e isso tem avançado, tem crescido. E a minha preocupação é essa, é que isso chegue dentro da igreja. Que a gente tem uma igreja de pessoas que estão ali, eu sei quem é Jesus, eu entendo o plano de salvação, eu quero Deus, mas também eu quero viver aqui o meu pecadinho, eu não vou ser tão entregue, eu não vou amar tanto, eu não vou me doar tanto pelo próximo, pela igreja, pela missão, e isso é um grande perigo hoje que a gente vive. Né? Inclusive, isso que você falou é um dos mandamentos de Jesus, que ele fala, né? Amar o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo entendimento, ou seja, não é pela metade, não é só um pouquinho, não. Tem que ser completo. Porque isso é tudo. Isso é tudo. Eu falo que a linguagem, qual que é a linguagem do amor de Jesus? É obediência, gente, porque está lá nos mandamentos dele, ó. Se você me obedecer, me amar, tudo vai ser bom, vai ser bem na sua vida. Então, assim, não dá para ser pela metade, não dá.
Tem que ser inteiro, você é ou você não é. Não tem meio termo com Jesus, nem com Deus, não tem. É, o morno ele vomita, né? Exatamente. É o que diz a palavra. Tem um livro aí, Aninha, para você apresentar? Sempre tem um livro aqui, né? A Cura da Alma, da Bispa Lúcia Rodovalho. Então, a gente está falando aqui sobre a alma doente, né? A consequência da iniquidade. Lê esse livro, eu tenho certeza que vai te ajudar muito na sua caminhada com o Senhor. É isso aí, você encontra esse livro e vários outros títulos na editora SBE pelo site sbeshop.com.br. Vamos chamar mais um vídeo da internet. E o amor se esfriará de quase todos. Mateus 24:2. Estamos conectados, sempre conectados. Conectados com a insensibilidade de sentir a dor do próximo. Estamos perto de quem está longe, estamos muito distantes de quem está ao nosso lado. A vaidade nos cega de tudo que está acontecendo ao nosso redor. Estamos caminhando rumo ao fim do amor ao próximo. Passamos maior parte do tempo curtindo coisas que na verdade a gente nem curte. A tecnologia nos leva para uma verdadeira Matrix, um mundo que não existe, nos fazendo ignorar a realidade do nosso lado. Mostramos ser o que realmente não somos. Gestos de carinho são chutados a todo tempo. Enquanto alguns estão em cadeias físicas, muitos estão em cadeias virtuais, na palma da sua mão. Tudo precisa ser capturado. Amamos o que é para usar, mas usamos o que Deus fez para amar. As rodas de amigos não existem mais. As pessoas necessitam estar conectadas o tempo inteiro. Quando se reúne, é apenas para compartilhar a vergonha e a dor do seu próximo. Julgamos sem saber o que realmente se passa dentro de uma pessoa. Como dizia Lulu, assim caminha a humanidade. Hoje em dia, até nos piores momentos, as pessoas precisam compartilhar um momento que era apenas para ser vivido. A cada 40 segundos, uma pessoa se suicida no mundo. Enquanto isso acontece, existem milhões só esperando para poder compartilhar. Olha aí, mais um vídeo, né, falando sobre o tema, mas eu quero trazer um destaque aqui, mais no lado pessoal, né? Porque o próximo versículo 13, Jesus fala, mas aquele que perseverar até o fim será salvo, né? Vale lembrar que essa frase de Jesus, ele está falando dos últimos dias, dos princípios das dores, né? Mas aí ele termina falando, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E aí no 14 ele fala que o evangelho do reino será pregado em todas as nações, então virá o fim. Mas como que a pessoa faz para não se esfriar na fé? Né? As pessoas estão nos assistindo, elas estão pensando aí no tema, né? Qual dica nós podemos dar para que uma pessoa não se esfrie na fé? Porque começa esfriando o amor. A partir do momento que o amor esfria, a pessoa vai acabar... Por isso que Jesus falou, aquele que perseverar até o fim será salvo, né? Ele não vai entrar nesse aumento da iniquidade, mas ele vai guardar a fé, vai guardar o amor. Então, como é que faz para esse amor por Deus, por Jesus, pela igreja, pela obra, não esfriar? Eu acho que tem um caminho óbvio da gente falar sobre deixar o pecado. Né? E para deixar o pecado, para o pecado não entrar, eu preciso guardar o meu coração, que é onde estão todas as fontes da minha vida. Mas aconselhar... Então, o primeiro passo seria esse, não deixar a iniquidade entrar. Não deixar entrar. Se eu não deixo a iniquidade entrar, acabou. Meu amor Agora, não esfria. como que eu faço para não deixar a iniquidade então, entrar? Então, o óbvio seria dizer sobre não pecar, mas todas as vezes que eu vejo alguém muito preocupado com o pecado, a gente está muito preocupado em dizer não para o pecado, mas se a gente abre mão do pecado, o espaço do pecado fica vazio. E você vai voltar a pecar porque existe um vazio em você. Então, na verdade, se você não se preocupar com o pecado e se preocupar só em se encher de Deus, frequentar mais a igreja, ter mais amigos que são cristãos, buscar aconselhamento com pessoas que são mais maduras na fé que você, ao invés de buscar aconselhamento em quem tem resultados naturais, né? Busque em quem tem resultado na fé, porque através da palavra de Deus, todas as respostas estão ali. Orar, não deixar de lado a vida de oração. Eu já orei 2 horas, hoje eu não estou orando nada. Então volta a orar 5 minutos. Às vezes a gente desmotiva porque quer voltar a orar 2 horas de novo.
vamos fazer um processo, né? Essa semana, hora 5 minutos. Se for mais, ótimo. Se não for, 5 minutos, certeza. 10, 15, 20, até você conseguir voltar a ter relacionamento com Deus de novo, intimidade com Deus. Porque a grande verdade é que se Deus é o amor, eu preciso buscar a Deus para voltar a ter amor, né? E não deixar o coração se esfriar. Então, o grande conselho para você é volta a sua vida com Deus. Ter comunhão com Jesus, né? Ter comunhão com Jesus. Na oração, na palavra, no jejum, no acompanhamento com pessoas. Igual eu falei, se você fazer uma terapia, faça terapia, meu filho, isso vai te ajudar, entendeu? Igual eu falei, ó, Eclesiastes 9:10 fala assim, ó, e tudo que tiver as mãos para fazer, faça com todas as suas forças. Então, você vai orar, ora com toda a sua força. Vai ler a Bíblia, lê com toda a sua força, com todo o seu entendimento. Vai fazer uma obra social, faça com a sua força, entendeu? Então, tudo que você for fazer, faça com excelência. Entendeu? Vai ter comunhão, não é fazer meia boca, entendeu? Entrega, né, Bispo? Se entrega. Então, assim, vai ter comunhão com Deus, tenha com excelência. A gente sempre sabe que nem sempre isso é possível, que todo mundo tem uma vida corrida. Mas, queridos, por isso que existe um negócio chamado agenda e planejamento, né? Se você se programar, então você vai estar fazendo o seu dia com excelência. Então, todo mundo tem 24 horas, é o mesmo tempo para todos. Por que uns conseguem e outros não? Então, depende do que você está fazendo, né? Então... Tá na sua mão, entendeu? A verdade é essa, não é não, Bispo? É isso mesmo. E uma coisa importante aqui é, por exemplo, eu estou firme na fé, eu estou amando a Deus, a Jesus, a obra, eu estou firme. Cuide para que não caia. É o que Jesus nos ensinou. Então, tá de pé. Não vai brincar com o pecado, não vai achar que você tá forte, não. Mantenha a distância do pecado. Fugir da aparência do mal. Já me esfriei, eu já perdi o amor, perdi o primeiro amor. Não quero saber de mais nada. Lembra de onde caíste, arrepende e volta. Volta às primeiras obras, é o que a Ana falou, né? Volta a orar, volta a ler a Bíblia. Começa devagar ali, daqui a pouco você conseguiu vencer a iniquidade e o seu pecado. Agora, você está no meio, você está no morno, volta logo para o quente, né? Você ainda não esfriou, você está num processo. Às vezes você passou por uma decepção, às vezes você passou, né, por uma frustração na igreja, alguma situação. Volta para Deus, porque Ele vai te fortalecer, né? A Bíblia fala que Deus não nos dá tentação maior do que nós possamos suportar. Junto com a tentação, Ele nos proveu o livramento. Então, volta para Deus logo, se fortalece, não brinca, não brinca. Nós estamos vivendo nos últimos tempos e quem vive nesse período não pode brincar com o Evangelho, não pode brincar com a sua vida espiritual. Você precisa se fortalecer, tá bom? Para quem está vivendo isso, só para lembrar uma coisa, tem uma ferramenta muito poderosa que é a confissão, né? Então, não faz sozinho, procura o seu pastor. Abre o coração, pede ajuda. Não tenha vergonha, todo mundo é humano, porque é assim que Deus vai te fortalecer, né? Gostou do tema? Gostou do programa? Clica aí no joinha, se inscreve também no nosso canal. Quer conhecer uma igreja Sara Nossa Terra mais perto de você? Como que faz, Bispa Camille? É só você entrar em saranoassaterra.com.br. Lá você vai na aba Igrejas e você vai ter os endereços, horários de culto e o nome dos pastores e bispos daquela igreja local. É só você ir, se conectar e ser abençoado. É isso mesmo. Gente, chegamos ao final de mais um programa. Que Deus abençoe muito a sua vida. Fica na paz.